Olá, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre processos e também modos de fazer as coisas, os objetos, os produtos que a gente desenvolve aqui na A4 Manualidades. Eu tenho a minha formação em design e isso me leva sempre a pensar sobre como desenvolver algum projeto, vamos dizer assim. Aqui a gente não desenvolve necessariamente projetos, como eu fazia na época em que trabalhava com coleções, então eu desenvolvia todo um projeto de coleção. Mas aqui a gente faz objetos dentro de algumas linhas de produto e que são diferentes entre si. E para cada uma, a gente vai ter também uma maneira de fazer, de proceder. Como eu já contei para vocês no vídeo anterior, a Quatro Manualidades ela nasce de uma ideia de se fazer um trabalho entre o João e eu, pegando o desenho que eu fazia e transformava esse desenho em risco para que o João pudesse fazer o bordado. E aí, num outro momento, eu também comecei a trabalhar com bico de pena. Eu vou explicar um pouco melhor essa situação num vídeo mais para frente, mas esta proposta, como início, ela já tem a sua metodologia, o seu modo de fazer esse trabalho. Então, eu começava sempre pensando nas referências que a gente tinha em volta de nós, normalmente eram referências da natureza, né? Então eu saía fotografando pelos jardins, pelas estradas, alguns elementos que eu gostava e que achava super interessante, que poderiam render uma, um bordado, ou que eu poderia associar elementos distintos, uma planta de uma determinada maneira com uma flor de outra, e aquilo virar uma composição. Assim surgiam esses desenhos, esses primeiros riscos, que eram então bordados pelo João e desenhados em bico de pena por mim. Veja que aí eu já tenho um método, uma maneira de trabalhar, né? Eu tenho um trabalho de pesquisa na natureza e depois a transformação disso numa imagem que seria construída para o bordado e o bico de pena. No vídeo anterior eu também falava a respeito das monotipias. Olha, para dizer a verdade, teve muito erro desde o começo do trabalho. E o erro faz parte. O erro faz parte do processo. Ele é importante, porque é errando que a gente vai ali aprendendo. Da mesma maneira, o João, que nunca tinha bordado, ele também foi fazendo muitos testes em bordados e tal, para poder chegar na qualidade do trabalho que ele apresenta hoje e que ele continua crescendo nessas descobertas de outras maneiras de fazer todo o produto que ele faz. Pois bem, as monotipias, elas já exigiam de mim uma outra maneira de pensar, né? Eu tive que entender como é que aquilo acontecia. Eu já tinha feito alguns ensaios em relação a carimbos, mas aqui eu estava trabalhando de uma maneira completamente diferente. Eu precisei estudar, precisei errar e precisei entender como é que aquela técnica poderia, em algum momento, ser importante para que eu pudesse desenvolver lá na frente, ou seja, atualmente, as camisetas que a gente faz. Isso aí foi um trabalho de pesquisa muito grande, um trabalho que me levou a estudar muito, aprender como é que a gente poderia transformar aquela técnica numa técnica de estamparia de tecido. E dentro dessa técnica também, eu venho pesquisando coisas novas no meu fazer, maneiras novas de tentar trazer uma linguagem diferente daquelas adotadas inicialmente. Se para os quadros eu sempre pensava na questão do formato A4, né, como ponto de partida, quando esse bordado vai para os mini estandartes, que às vezes tinham medidas como 7 centímetros por 12 centímetros, 10 centímetros por 14 centímetros, tudo isso ia depender exatamente dos retalhos que eu ia trabalhando, né? Porque eu sempre trabalhei a partir
do retalho junto com o João. Então, aqui, para os mini estandartes, eu precisava identificar uma nova maneira de trabalho. Não era mais o formato A4, não era nem um formato que a gente pudesse dizer que era A5 ou A6, não. Era um formato dentro do retalho que eu precisava trabalhar. Então, nesse sentido, eu fui descobrindo também qual era a linguagem possível para se trabalhar dentro daquelas medidas muito menores e que fizessem o efeito. Porque ali a gente trabalharia com os bordados, mas também com outros elementos que seriam importantes, e associando sempre retalhos de tecido entre si, até o processo que a gente tem hoje, onde o bordado ganha uma expressão maior dentro dos mini estandartes. Então, foram trajetórias para identificar também qual era esse processo para cada uma dessas propostas e a metodologia que seria adotada para que esses produtos fossem desenvolvidos. De outro lado, e ainda falando dos bordados, eu vou ter mais dois outros elementos que são super importantes entre os produtos que a gente fabrica. As bolsas, de um lado, e as almofadas, de outro. Então, veja só, as almofadas a gente vai trabalhar com medidas de 45 por 45, 50 por 50, tudo dependendo também do retalho que a gente encontra para poder fazer as almofadas. Já as bolsas, elas vão ter outras medidas, normalmente 21 por 30, que se aproximam do formato A4, vamos dizer, mas mesmo assim, cada uma dessas coisas, desses produtos, bolsas e almofadas, tem linguagens próprias e tem que ser pensadas também para o seu uso. Essa é uma outra questão também super importante da gente poder pensar quando a gente está falando desses processos e que metodologia que a gente vai adotar, esse modo de fazer. No caso especificamente das almofadas, eu preciso pensar que ela vai ser usada normalmente estática em algum lugar, né? Ou a pessoa pode até mexer com a almofada em cima de uma poltrona ou de um sofá, mas ela é um objeto que vai ficar na maior parte do tempo estacionado, parado, diferente das bolsas. As bolsas já são um objeto que vão ser carregados pelas pessoas. E aí, em diferentes situações e para diferentes usos. Então, isso tudo importa também quando a gente está pensando como é que vai desenvolver esse produto, né? Qual a colocação desse bordado na bolsa? Ele é só uma coisa frontal? Ele ocupa mais espaço? Que medida que a gente vai adotar para poder desenvolver isso? Percebem? Aqui também, nesses dois exemplos, bolsas e almofadas, eu vou ter dois modos de fazer completamente distintos. Recentemente, a gente começou também a trabalhar com colares. E aí já é outro processo completamente diferente. Por quê? Eu tenho já, desde muito tempo, há mais de 30, 40, quase 40 anos, eu venho juntando muitos botões. Eu sempre fui muito fascinado por botões. E atualmente, mais recentemente, eu resolvi que esses botões tinham que ganhar vida. Eles não precisavam ficar, eles não deveriam ficar, melhor dizendo, guardados comigo. E são eles, exatamente esses botões, a matéria-prima principal para o desenvolvimento dos colares. Então eu venho trabalhando, selecionando os botões por material, por cor, tonalidade, aspecto, se tem brilho, se é opaco, como é que eu vou juntar um colar, um botão no outro, melhor dizendo, desculpa, para que a gente possa ter um resultado final lá na frente. Então aí a gente vai para um outro lugar, uma outra maneira de trabalhar. Eu não uso costura, eu não uso pintura, eu não uso nenhum dos elementos, nem bordado, nenhum dos elementos que eu usava para trabalhar com os outros produtos está sendo usado aqui. Então é mais uma maneira de trabalhar que a gente tem que entender como isso acontece. Esse vídeo de hoje, ele é basicamente para abrir um caminho para os que virão. A cada próximo vídeo, a gente vai falar mais detidamente desses processos, mais ilustradamente como que cada um desses processos funciona. E aí vocês vão entender como é que a gente aqui, na A4 Manualidades, tem trabalhado para desenvolver
os nossos produtos. Por hoje eu vou agradecer e espero que a gente se encontre aqui no vídeo numa próxima oportunidade. Abraço e obrigado.